Boa madrugada. Lembram do relato da semana passada, do Eduardo? Vocês verão que este relato tem muito a ver com aquele. Comecem a tremer e bem-vindos a Sete Além. No vídeo anterior, vocês conheceram um relato do Eduardo que, nos anos 1980, atravessou o Sete Além de maneira assustadora. Hoje, vocês vão ver outro relato dessa história. Mas, antes, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem seu like e compartilhem este conteúdo. Espalhem a palavra. Todos precisam saber sobre Sete Além. Vamos ao relato? Luciano. Meu nome é Jarbas. Em 2017 eu estava procurando um lugar para alugar, um ponto comercial para expandir meus investimentos. Encontrei, na periferia, um bar pequeno, mas com freguesia garantida. Eu já tinha outros investimentos e não haveria problema em arriscar um pouco naquele lugar. Bom, assim que conheci o dono do bar, numa noite de quinta-feira, ele me falou: "Olha, eu preciso vender, estou sem dinheiro. Quero voltar para o meu estado. O problema é que não posso passar esse ponto para frente sem avisar bem ao comprador." "Avisar de quê?" eu perguntei. E ele falou: "Você vai entender. Sente-se naquela mesa e fique à vontade. Hoje é por minha conta." Fiquei lá e nada aconteceu. Na hora de ir embora, eu falei para o dono do bar para fecharmos logo o negócio, pois eu havia gostado do movimento. Ele disse que ainda não, que era necessário eu ver algo. Ele pediu que eu retornasse no domingo. Ele disse: "Vem domingo, domingo é certeza." Meio sem graça, eu voltei no domingo e, da mesma forma, fiquei em uma mesa, no fundo. Achei que ele quisesse que eu visse o movimento. Domingo, dia de jogo de futebol, o bar encheu de homens mais velhos, jogadores de bilhar. O consumo do bar foi bem grande. Fiquei lá, observando e sendo servido, de cachaça e amendoim, até que o bar foi esvaziando. Ficamos em mais ou menos 5 pessoas, contando com o dono do bar. De repente, entrou um garoto correndo, um menino esquisito demais. Ele ficou olhando para as paredes e para a TV, como se estivesse drogado. O menino chorava e pedia para ajudar ele. O dono do bar foi falar com o menino, até serviu água. Chamou outro cara que estava no bar para ver o garoto. Eu não conseguia entender o que falavam, mas o menino estava realmente perdido. Aí, não sei o que o garoto falou e o dono do bar o expulsou rapidamente. O garoto chorava para ficar, mas o dono não deixou. O menino saiu correndo e eu não aguentei. Fui até o balcão e perguntei o que tinha acontecido e ele falou: "É sobre isso que eu queria lhe dizer. De quinta-feira ou domingo, ficarão aparecendo pessoas e coisas diferentes nesse bar." Eu não entendi e perguntei o que ele quis dizer.
e ele complementou: aquele menino não era desse nosso tempo. Ele era antigo. Vai ver, até já morreu hoje em dia. Comecei a rir e achar que o dono estava de gozação, mas um outro cara do bar veio me explicar. Fica calmo. Até a hora de fechar, o senhor vai notar outros aqui. E eles vão falar isso aqui, ó. O homem, amigo do dono do bar, apontou com o taco de bilhar para uma lousinha de marcar pontos que estava na parede. Nela, escrito com giz, estava a palavra 7 além. 7 além? Eu li alto. E o dono do bar continuou falando: sim, você só tem que ficar na sua. Não se meta. E quando você contratar um funcionário novo para cá, vai ter que explicar e mostrar isso para ele também. Mas não é melhor fechar o bar? Eu perguntei. O outro cara se meteu novamente. Mas aí você perde a freguesia. O dono do bar pegou no meu braço e falou: é pior. Não feche o bar. Pelo menos até 1h você tem que deixar o bar aberto. No começo, quando essa palhaçada começou para mim, eu fechei o bar nos horários de invasão. Parecia que era a melhor solução, até que um dia, bom, deixa pra lá. Conta aí, poxa, eu falei. Ele falou: tá, mas eu espero não atrapalhar a venda do bar. Como eu falei, no comecinho, eu fechava o bar para evitar essas invasões de pessoas estranhas e coisas estranhas. Essa invasão de pessoas perdidas que falavam de 7 além. Foi numa segunda-feira, de manhã, após eu ter fechado o bar cedo, que eu fui abrir e estava tudo quebrado. Atrás do balcão, eu ouvi uns barulhos estranhos. Peguei um taco e fui lá olhar e vi um negócio muito, muito feio. Quando ele ia me contar mais detalhes, entraram um senhor e 2 crianças no bar. Estavam com pressa. O senhor queria saber se alguém podia chamar um táxi para ele, porque ele gostaria de voltar para casa. Ele estava muito afobado e assustado. Segurava firme as crianças pela mão com desespero. Mas as crianças pareciam calmas. E ele só gritava para chamarmos logo um táxi. Ele dizia: agora que eu achei esse bar, por favor, me chama um táxi. Tenho que ir para casa. Eu já estou em 7 além há muito tempo. O dono do bar me olhou. Então perguntou para esse homem em que ano nós estávamos. O senhor estranhou a pergunta, mas respondeu. Respondeu certo. Ué, estamos em 2017. O dono me disse que eu tinha que estar preparado para todos os tipos de resposta vinda dos outros. Mas que a minha resposta para eles tinha que ser sempre a mesma. Olha, não podemos ajudar. Vá embora, se vira. Você precisa atravessar 7 além de volta. Por aqui não dá. O homem gritou, mas o dono do bar manteve a calma e repetiu para ele ir embora. Então eu me meti e perguntei: e eles, essas crianças, são seus filhos? São seus netos? O homem me olhou com cara de espantado. Eles quem? Que crianças? Eu falei:
Eles dois. Havia um menino e uma menina, um de cada lado, de mão dadas com o homem. Mas o homem perguntou: Tem alguém comigo? Eu insisti: Essas crianças são de quem, Senhor? Nesse momento, o homem começou a chorar. Não tem criança nenhuma comigo. Do que você está falando? Ah, não. Já era. Já me pegaram. Ai, meu Deus. As crianças então sorriram e se olharam. O homem se virou rapidamente e saiu de mãos dadas com as crianças para fora do bar. Ele não as via. Elas eram como parasitas grudadas nele. Eu segui para fora do bar e vai parecer mentira, mas eu vi de longe ele se afastando. E ele realmente estava sozinho. Em cada mão, ele arrastava 2 longos rabos de cavalo. Não tinha realmente nenhuma criança com ele, apenas aquelas longas crinas negras, uma em cada mão, e ele não soltava. O dono do bar me chamou para dentro. Viu? Se prepara, é esse tipo de loucura. Por isso que eu estou vendendo barato, mas é só 2 vezes por semana. E não vai fazer nenhum mal para você. Encostei no balcão e fiquei em silêncio por alguns minutos, até que uma voz soou bem alto. Por gentileza e caridade, me ajuda a sair. Todos olharam para cima. Eu olhei para fora do bar, mas não tinha ninguém. O dono do bar se aproximou de mim e derramou mais um pouquinho de pinga no meu copo e falou: Isso também, essas vozes solitárias. Se prepara, porque vai ter muitas. A voz vazia continuou: Por que vós estão me ignorando? Me ajuda. Quero sair daqui de Sete Além. O dono do bar falou: Ignora que já acaba. Mas a voz insistiu: Vós não estão me vendo? Acuda aqui. Então, do nada, a voz gritou de dor e se calou. Eu já estava quase sujando as minhas calças. O dono do bar explicou: Terão os perdidos, terão os esquisitos e terão os assustadores. Gente daqui, gente de lá e gente que está no meio. Falei que ia pensar e remoer tudo aquilo, mas fui embora e não voltei mais. Tenho certeza de que isso aí tem a ver com o demônio tentando enganar a gente. Comprei outro bar, um pouco mais caro, em outro bairro. Nunca mais passei nem perto daquela rua. Desde 2017 que tenho pesadelos com esse negócio. E sempre que conto para minha família, eles acham que eu inventei. Até pedem para eu contar nas festas as histórias. Quando começaram a falar de Sete Além na internet, eu quis te mandar esse fato que me aconteceu. Não sei se vai fazer sentido para você. E sobre o que o dono do bar encontrou naquela segunda-feira atrás do balcão, essa é a pior.
Acho que até ele exagerou nessa mentira. Ele disse que atrás do balcão tinha um rato. Um rato do tamanho de um cachorro. Grande, gordo. Esse rato tinha rosto de gente. E quando viu o dono do bar, virou para ele e falou assim: se você fechar a porta, a gente fica preso aqui até você abrir de novo. Não fecha não, moço velho. Não fecha não, senão a gente fica preso. Então ele disse que o bicho guinchou muito fino, pulou em cima dele e foi embora para a rua. Mas que ele ficou uma semana apavorado e quase desistiu do bar. Mas que aprendeu e nunca mais fechou o bar cedo. Eu não sei se acreditei muito nessa história, mas posso apenas garantir o que eu vi e ouvi naquela noite. Obrigado. Atenciosamente, Jarbas. E esse foi o relato do Jarbas. Muito relacionado com o da semana passada, não? Pelo menos aquele menino bate muito com o relato do Eduardo, você não acha? E você? Você tem algum relato sobre Sete Além? Eu estou esperando o seu relato. E se você não tiver, pode ter certeza que um dia terá. Na próxima semana, eu tenho mais um relato relacionado a esse e ao anterior. Eu aguardo você, exatamente você, para ouvir, compartilhar, curtir e comentar. Nos vemos em Sete Além.